Seja muito bem-vindo ao módulo 2 do nosso curso de excelência no atendimento ao cliente no segmento de autopeças. Que bom receber você por aqui, continuando a nossa jornada. Quero te reconhecer por ter concluído o primeiro módulo. Que legal que você está aqui com a gente no módulo número 2. Agora para falar sobre um ponto, um assunto, um tema, na minha opinião, de extrema relevância, talvez a competência mais importante quando a gente fala em atendimento ao cliente, que é comunicação. No módulo 2 a gente vai falar e vamos explorar, vamos mergulhar a fundo nesse assunto tão relevante, nessa competência tão importante, chamada comunicação com o cliente. E a gente começa esse nosso bate-papo aqui na aula número 1 do nosso segundo módulo, falando sobre você é aquilo que você comunica. Acredite, você não é aquilo que você pensa que é. Você é aquilo que você comunica. Você é aquilo que você transparece. Você acaba por ser a imagem que você projeta para as outras pessoas e essa imagem é projetada por meio da sua comunicação. Olha como a comunicação é um aspecto tão relevante, tão importante. Eu quero compartilhar nesse módulo a relevância dessa competência para você. Quero também te falar sobre uma série de ferramentas e uma série de abordagens e conceitos que podem ajudar você a ter uma comunicação mais eficiente, mais efetiva, que funciona melhor e que também agrega mais valor à sua imagem como um profissional da área de atendimento ao cliente, da área de serviços ao cliente, da área de relacionamento com o cliente e tudo mais. Você que trabalha com atendimento. Se você pensar bem, um dos patrimônios mais importantes que a gente tem é a imagem da gente, né? O mesmo acontece com as organizações, com a empresa que você trabalha, com a empresa que você representa. Um dos grandes patrimônios que ela tem é a imagem dela e a forma como ela se comunica com o seu público impacta profundamente essa imagem. A forma como você atende os clientes da empresa de alguma maneira afeta a imagem da empresa, porque você é a cara da empresa, de certa maneira você é um representante legal desta organização que veste a camisa, que tem aqui no cantinho o logotipo, a logomarca da empresa e tudo mais. Por isso a sua comunicação tem que ser muito profissional, tem que ser de altíssimo nível e é sobre isso que a gente vai falar nessa nossa primeira aula. Então seja muito bem-vindo, prepare-se para essa jornada e vamos lapidar esta capacidade, esta competência de comunicação, porque isso você vai observar que vai agregar valor para a sua vida como um todo, nas relações interpessoais, na sua vida social e na sua vida profissional, sem dúvida nenhuma, né? Eu gosto de dizer que a comunicação no atendimento ao cliente, não que seja a única competência necessária, outras competências são sem dúvida necessárias, mas eu gosto de dizer que ela é a mãe das competências, ou talvez o alicerce, né? Se você pensar bem, todas as demais competências ou habilidades em atendimento derivam dela. Você vai precisar, por exemplo, atuar de forma consultiva, dando sugestões e opiniões ou até ensinando o seu cliente na aplicação de algum produto e tudo mais. Alicerce para isso, comunicação. Você vai precisar, ao mesmo tempo, dar boas notícias para o seu cliente, uma promoção, um brinde ou alguma coisa legal que está rolando na loja, está rolando na empresa. Você vai ter que dar essa notícia e valorizar isso da melhor maneira possível. Comunicação. Você vai ter que dar más notícias de vez em quando. Quais são as más notícias que você costuma dar para o seu cliente? Garantia, né, forma de pagamento, processo de pagamento, atrasos de entrega, assim, mas a comunicação, a habilidade de comunicação será absolutamente fundamental para você gerenciar esse tipo de situação. Para você se comunicar com seus pares ou com seus colegas, a comunicação também vai ser fundamental. Para negociar alguma coisa internamente, que você possa estender futuramente para o cliente, comunicação também é essencial. Então, olha a riqueza e a importância dessa habilidade, dessa competência. Eu quero trabalhar ela com muita força com você, te munir aí de uma série de ferramentas para que você possa dominar profundamente essa competência, que vai ser alicerce para muita coisa que a gente vai falar na sequência do nosso treinamento. Ao lapidar a sua capacidade de comunicação, o que você melhora? Você melhora, por exemplo, a sua capacidade de informar o seu cliente, de muni-lo de informações,
você presta um suporte ao cliente melhor, ao mesmo tempo você é capaz de fazer, se for o seu caso, uma venda mais efetiva, porque você vai trabalhar os aspectos mais importantes da venda e tudo mais. A comunicação vai te ajudar a construir relacionamentos melhores. Então, por isso que essa capacidade ela é tão importante. E eu queria começar o nosso bate-papo falando sobre algumas regrinhas que nós poderíamos chamar de regrinhas de ouro. A gente vai até, nas próximas aulas desse módulo, explorar essas regrinhas com um pouco mais de profundidade. Mas elas são, assim, regras de ouro para uma comunicação excelente durante o atendimento ao cliente. E a primeira regrinha que eu queria falar contigo é o personalize a conversa. No nosso primeiro módulo a gente falou sobre isso, né? Mas é um nome meio sofisticado, personalização. Sabe como que é que personaliza a conversa? Utilizando o nome, né? Utilize o nome do seu cliente. Uma das palavras mais suaves, uma das palavras mais doces ao ouvido do seu cliente é o próprio nome dele, né? E tem um efeito interessante, né, na cabeça da gente quando alguém nos chama pelo nome, alguém que está nos atendendo nos chama pelo nome, é uma coisa do tipo, esse cara se preocupa comigo, ou esse cara me conhece, né? Esse cara está ligado, né? Ele está conectado e se importa de forma genuína. É um efeito consciente e inconsciente que acontece na cabeça da gente. Então, comece sempre com personalizando a conversa por meio do nome do nosso cliente. Outra regra de ouro absolutamente importante, use sempre uma linguagem positiva. Escuta, vamos pensar junto aqui. A gente vive num mundo rude, as más notícias nos rodeiam o tempo inteiro. Basta ligar o rádio, né? Uma chuva de má notícia e tudo mais. Nós que trabalhamos com atendimento ao cliente, a gente tem uma missão, de certa maneira, que é melhorar a vida das pessoas, melhorar o dia das pessoas. Se a nossa intervenção puder ter o poder de fazer o dia de alguém melhor, puxa, que incrível a missão, o propósito que a gente está trabalhando, né? Se a gente puder oferecer os nossos produtos ou trabalhar com soluções, solucionar os problemas do cliente, mas sempre utilizando uma linguagem positiva, isso é incrível. Então não esqueça da regra de ouro, que é linguagem positiva. Procure usar uma linguagem sempre para cima, sempre alto astral, até porque é essa vibe que faz a gente fechar negócios, é essa vibe positiva que faz a gente avançar, tomar decisões, comprar novos produtos, fortalecer parcerias. Então lembre-se sempre de usar uma linguagem positiva. Outra regra de ouro na comunicação, absolutamente regra de ouro, é ouvir atentamente. Tem que ter ouvidos preparados para que você possa ouvir, inclusive, o que está sendo dito e o que não está sendo dito, o que está subentendido, o que ele está te pedindo e o que ele gostaria de receber, ou qual a preocupação dele e tudo mais. Então, aprimorar a sua capacidade de ouvir é algo absolutamente fundamental. Durante os nossos treinamentos de comunicação, a gente trabalha muito sobre a argumentação persuasiva, como falar e tudo mais, mas trabalhamos pouco como ouvir. A gente vai ter uma aula nesse módulo só para falar sobre esta habilidade do ouvir, que é absolutamente fundamental. Então, regrinha de ouro aí, ouça atentamente. Uma outra regra de ouro muito importante para você tomar nota é a capacidade de responder de forma clara e completa às solicitações e aos questionamentos do cliente. Quando o teu cliente te procura, ele está com algum problema, né? Ele está precisando resolver alguma coisa, está precisando adquirir alguma coisa, ele recebeu alguma coisa, está com problema, ele tem uma dúvida e os excelentes atendentes, os profissionais de atendimento excelentes, são capazes de responder a esses questionamentos, a essas necessidades de maneira completa, e de maneira muito clara, sem deixar dúvida na cabeça do cliente. Então lembre-se sempre disso, respostas completas às perguntas. Um outro convite que eu queria fazer a você, a imagem da gente é muito impactada pela forma como a gente se comunica, né? E você deve ter alguns amigos que são excelentes profissionais e são muito bons. Contudo, apesar da sua excelência técnica e deficiência técnica, eles têm uma dificuldade de verbalização, ou a forma como falam, ou acabam escorregando na casca de banana e aí sai uma gíria aqui, um palavrão ali. Eu queria fazer um convite para você. Aprimorar a cada dia o seu vocabulário, somar uma palavrinha diferente ao seu vocabulário, uma palavra legal, consistente, que passa profissionalismo, que passa seriedade para tornar o teu vocabulário um pouco mais rico. Isso
inconscientemente na cabeça das pessoas gera um efeito do tipo, estou conversando com alguém muito profissional, estou conversando com alguém inteligente, né? Então essa capacidade de você prestar atenção no seu vocabulário, que por vezes você pode usar repetidas vezes a mesma palavra ou não ter variações, brinca um pouco com isso, você vai ver como a gente vai polir essa sua capacidade de comunicação. E aí nós vamos falar também, aliás, uma última regra de ouro que eu gostaria de comentar com você, é o seja você mesmo no atendimento, seja você mesmo ao se comunicar. Dá a impressão que você está aqui aprendendo com o Anderson umas técnicas de comunicação para atendimento e você vai acabar se tornando um robozinho, né? Vai usar as palavras-chave o mais importante no atendimento, em especial para o seu cliente, é ele sentir que ele está conversando com um ser humano, está falando com uma pessoa normal, com uma pessoa autêntica e tudo mais, então seja você mesmo. Isso não impede de você lapidar a sua capacidade de comunicação e tudo mais, mas se você é um cara bem-humorado, seja bem-humorado. Se você é um cara que tem um estilo mais solto, mais leve, seja uma pessoa com um estilo mais solto, mais leve, sempre com respeito máximo pelo cliente, sempre com um carinho e com orgulho pela marca que você representa, mas assim, seja você mesmo e seja autêntico e genuíno. Vamos dar uma repassada nas regras de ouro? Então, olha só. Personalize a conversa usando o nome do cliente, use sempre uma linguagem positiva, porque é isso que encanta as pessoas e melhora o dia delas. Ouça atentamente, prepare a sua escuta ativa para lapidar a sua capacidade de ouvir o cliente e tudo mais, fazendo perguntas e tudo mais. Dê respostas completas para as questões do seu cliente, isso também é muito importante. Construa um vocabulário, invista no seu vocabulário, dá uma aprimorada, uma ampliada no seu vocabulário com o passar do tempo e finalmente seja você mesmo, seja absolutamente autêntico, porque isso ajuda demais, né? Vamos falar de alguns detalhes destas regras de ouro. A primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte: você imaginaria que você leva consigo duas imagens? Lembra que eu falei que você não é aquilo que você pensa que é, você é aquilo que você comunica? Pois é, você carrega consigo duas imagens. A primeira das imagens a gente chama de autoimagem. Isso é como você se vê, as competências que você sabe que tem, que você domina e tudo mais. E a segunda imagem é o que a gente chama de imagem projetada, é a nossa segunda imagem. É como as pessoas te veem. E adivinha como elas formam esta imagem de você? Por meio da sua comunicação, é a forma como você se comunica. Então imagina que o sujeito chega na loja para bater um papo com você e aí você está, por alguns instantes, batendo papo com o teu colega de balcão e eventualmente você está usando um linguajar assim um pouco mais erudito, uma forma, um modelo um pouco mais formal e você fala para ele, aí mano, certo as coisas, você tá ligado, mano, e tudo. Aquela pessoa que está te olhando, você sabe quanto tempo se leva para formar uma primeira impressão de alguém? Leva-se exatos 10 segundos. Se nesses primeiros 10 segundos o sujeito estiver falando desse jeito, ele vai falar, rapaz, que loja que eu vim encostar meu carro, meu Deus, com quem que eu vou trabalhar? Olha só o perfil do povo que trabalha aqui. Então, tomar cuidado com a sua comunicação é muito importante para esta imagem projetada, para a imagem que você projeta. Lapidar continuamente a sua impressão é fundamental. Observe que as pessoas primeiro avaliam quem você é para depois avaliar o atendimento da loja, depois a pessoa primeiro compra você para depois comprar os produtos que você eventualmente vende e tal. Então lapidar a sua comunicação é muito importante até para cuidar da sua imagem. Uma coisa importante para você pensar, o que é mais importante nessa vida? É você ser um bom profissional ou é você parecer um bom profissional? Já parou para refletir sobre isso? Então pensa aí. O que é mais importante? Ser um bom profissional ou parecer um bom profissional? Eu aconselharia você a levar em consideração as duas formas. Você tem que pesar esses dois elementos. Primeiro de tudo, trabalhar para sempre dar o melhor de si, deixar sua marca pessoal, ser um bom profissional. Mas cuidar profundamente da sua imagem, para parecer um bom profissional. Tem gente que é bom pra caramba, você tem amigos assim, o cara tem um domínio, uma proficiência, mas quando ele se comunica, a forma como ele se posta, a postura que ele apresenta durante o dia a dia, no cotidiano, passa uma imagem completamente
completamente diferente, ele não consegue de alguma maneira expressar todas essas potencialidades, esse profissionalismo. Então, absolutamente fundamental é cuidar dessa sua imagem projetada, cuidar da tua imagem. E como é que cuida disso? Aprimorando e lapidando a sua capacidade de comunicação. A gente falou também sobre o impacto da sua comunicação na sua imagem e falamos também sobre a importância de usar uma linguagem positiva. Eu convidaria você nesse momento a desenvolver uma habilidade de editar seus pensamentos. Então, vem alguma frase à tua cabeça ou vem alguma coisa à tua cabeça, e aí, eventualmente, você fala exatamente o que veio à tua cabeça e é uma loucura, né? O sujeito pergunta para você se dá para entregar no sábado à tarde, você fala, nem a pau, Juvenal. Você fala, mas nem morto que eu te entrego. E o meu convite a você é editar o seu... Você pode até pensar nem a pau, Juvenal, ou pensar, mas nem morto que eu entrego. Agora, edite os seus pensamentos e fala, olha, sábado à tarde eu receio que eu não consigo. Posso te entregar na segunda, primeiro horário? Posso antecipar a entrega e te entregar ao meio-dia do sábado e tudo mais? Então, editar os seus pensamentos para que você possa usar uma linguagem mais positiva. Posso te dar alguns exemplos de linguagem positiva? Então, olha só. Você poderia até brincar de substituir algumas palavrinhas que têm uma conotação negativa por palavrinhas que têm uma conotação positiva. Então, olha só, um exemplo de palavra que bate pesado, né? A palavra problema. Troca por desafio. Quando você vai usar a expressão eu acho que, troca para eu tenho certeza de que você, eventualmente, o sujeito fala aquilo está ruim, edita e troca, fala aquilo pode ser melhorado. Mas assim, encontra uma maneira de usar uma linguagem mais positiva, uma linguagem mais adequada. Tem alguns vilões aí da linguagem que valeria a pena você investir. Tem algumas palavrinhas que indicam contrariedade, algumas delas, por exemplo, são a palavra mas, né? Você fala, olha, nós prestamos um atendimento excelente, mas, aí quando você usa o mas, a casa já cai, o semblante do cliente já troca o mas por e. Nós nos gabamos, ou nós nos orgulhamos de ter um atendimento excelente e vamos verificar todas as alternativas possíveis para o nosso cliente. Tudo mais. E junto com o mas, tem algumas palavrinhas tipo mas, como por exemplo, porém, entretanto, contudo. Troca por e, troca por outra palavra, você vai ver como a tua comunicação fica mais poderosa. Outras palavrinhas que às vezes afetam profundamente são palavras que geram um senso de incerteza na cabeça do seu cliente, como por exemplo, você me entrega até segunda-feira? E aí se responde talvez, ou quem sabe, né? Provavelmente. Troca essas palavras que geram incerteza na cabeça do teu cliente, uma linguagem negativa, por uma linguagem mais positiva, por um linguajar do tipo, eu vou tomar todas as providências para assegurar que a entrega seja feita. Faremos tudo o que pode ser feito para que essa entrega seja feita. Eu pessoalmente vou cuidar disso. Certamente a entrega será feita. Mas assim, procura trabalhar na tua cabeça a capacidade de usar uma linguagem mais positiva. Isso vai gerar um reflexo mais positivo na sua relação com o cliente, vai construir um vínculo mais forte de confiança, de profissionalismo. A tua imagem melhora pra caramba e a relação desse cliente com a tua empresa, com a empresa que você representa, melhora bastante. Então, vamos investir na qualidade da sua comunicação. Para a gente sintetizar um pouco, encerrar essa primeira aula e sintetizar um pouco do que a gente falou aqui, lembre-se sempre que a forma como você se comunica impacta muito a sua imagem. Então procure trabalhar com uma linguagem mais positiva, que constrói laços e que não afasta o seu cliente, né? Procure editar os seus pensamentos para que eles não saiam de forma bruta, mas editados numa linguagem mais positiva. E procure trocar aquelas palavrinhas que são meio armadilhas, né? Palavrinhas que geram contrariedade na cabeça do teu cliente ou incerteza na cabeça do teu cliente por palavras que geram confiança, credibilidade. Legal? Para a gente encerrar esse bate-papo, quero deixar um desafio para você, um desafio. Na tua próxima semana, nos teus próximos dias, é meu desafio para você. Depois você comenta para a gente, me fala o que deu isso. Mas você conseguiria sobreviver sem usar a palavra não, tirando a palavra não e evitando de usar o grande vilão, que é a palavra mas? Faz um teste, tenta articular a frase de uma outra maneira, criar outro caminho,
que permita que você não tenha que usar a palavra não, que gera um bloqueio na cabeça do teu cliente, gera uma atitude mais negativa e tudo mais, e a palavra mas, que gera contrariedade. Você vai ver que efeitos incríveis acontecem quando você começa a usar e adotar uma linguagem mais positiva. Quero te agradecer por estar junto com a gente nessa aula e a gente se vê na próxima aula. Abraço grande!